Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes, grande abraço a todos. Gente, eu vou falar sobre um assunto aí recorrente, mas eu acho que eu nunca falei especificamente sobre esse componente, tá? Então eu vou passar para vocês agora toda a minha experiência prática e teórica, sendo a prática muito mais importante que a teoria. Eu vou falar sobre capacitores, de um modo geral. Capacitores. O que é um capacitor dentro de um circuito elétrico ou eletrônico? O capacitor pode ser usado no circuito elétrico e eletrônico. O capacitor é um dispositivo que ele armazena pequenas cargas elétricas. Ponto final. Então, qual é a função do capacitor? Armazenar pequenas cargas elétricas. Vamos pensar numa bateria, só para fazer uma comparação. A bateria armazena grandes cargas elétricas. O capacitor armazena pequenas cargas elétricas. Até pouco tempo eu vi uma pessoa muito conceituada dentro do YouTube dizendo que quando falta luz, o capacitor mantém a placa funcionando durante um determinado tempo. Isso não existe. Isso não existe. Capacitor não é no break, tá? O capacitor só vai manter o circuito funcionando a pleno funcionamento quando tiver a eletricidade da fornecedora, da operadora local, do no break, do inversor, não importa do que. O capacitor por si só, ele não é capaz de manter um circuito eletrônico funcionando. Ele pode até manter um LEDzinho aceso durante um tempinho, mas é uma coisa bem pequena. Então, capacitor, diferença, tem gente que faz comparação de capacitor com bateria. Eu acho isso extremamente na contramão. Capacitor armazena pequenas cargas elétricas, bateria armazena cargas elétricas de grandezas maiores. Ponto final. Tipos de capacitores. Existe uma infinidade e talvez o capacitor seja o componente eletrônico que tem maior quantidade de tipos, tá? Mas basicamente existem dois tipos: o capacitor polarizado e o não polarizado. Polarizado é aquele que precisa ser ligado certinho, positivo e negativo. E o capacitor não polarizado é aquele que não importa o terminal que você vai ligar. Geralmente são capacitores ligados em circuitos elétricos de corrente alternada. Quando for corrente contínua, vai ter que polarizar direitinho. Tem muita gente que fala bobagem, mas muita bobagem, tá? E eu vou usar como referência o seguinte: quem quiser discutir sobre o capacitor, eu pergunto: você já trocou um capacitor a óleo de um transglobe? Não? Então, meu filho, você tem que estudar muito ainda, tá? Meu primeiro contato com capacitores, que na época nem capacitores eram chamados, sim de condensadores. Você não chamava de capacitor, você chamava de condensador. Eram desse tipo aqui embaixo, parecido com esse tipo aqui embaixo, aqui onde eu estou circulando aqui, tá? Que na verdade ele era óleo. Esse aqui ainda é um modelo mais novo. Os modelos mais antigos, eles eram totalmente blindados, e quando acontecia um evento qualquer, eles explodiam, e teve muito técnico de eletrônica que ficou cego porque capacitor explodiu. Daí o motivo que os capacitores mais modernos têm esse tampão na parte superior, que na verdade quando ele tem que estourar, ele vaza ali por cima ou por baixo. Mas os primeiros capacitores eles eram muito fechado, muito compacto. Desse tipo aqui, ó, tá vendo? Essezinho aqui é bem parecido com os que eu usava. E eles explodiu mesmo. Um desses explodiu na minha cara, era uma fumaceira branca. Então, com a evolução, foi se pensando nessa questão de segurança dos capacitores. Para você fazer uma análise física de um capacitor, você deve pegar ele na mão e verificar se ele está estufado na parte de cima ou na parte de baixo. Certo? Você pode verificar colocando ele em cima de uma superfície com a parte superior e os terminais para cima. Ele deve ficar em pé em cima da bancada. Se ele cair, se ele ficar tombando de lado, é que ele já está estufado. É um teste mecânico que você faz. Coloca ele em cima da bancada com os terminais para cima. Ele está firme? Ficou firme? Não estufou. Se ele declinar um pouquinho para a direita, para a esquerda, ou até mesmo cair, ele está deformado, deve ser substituído. Tá bom? Vamos falar de outros tipos de capacitores, né? Eu estou falando aqui do capacitor mais comumente usado, que é o capacitor eletrolítico, que é utilizado em circuito de corrente contínua.
tá? Existem outros capacitores, capacitor de cerâmica, capacitor de poliéster, capacitor de mica. O que eu vou passar para vocês de experiência prática? Em circuitos de radiofrequência, telecomunicações, sempre se deve usar um capacitor cerâmico. Você substitui no circuito de RF um capacitor cerâmico por um poliéster, pode ser que o circuito não funcione. Vou falar de experiência prática. Meus primeiros circuitos que eu montei foram transmissores de FM, isso na década de 80. E se você colocasse capacitor cerâmico, ele funcionava. Se você colocasse poliéster, não funcionava. Então não substitua capacitores cerâmicos por capacitores poliéster em circuitos de radiofrequência, tá ok? Nos outros circuitos eu não tenho experiência prática, mas eu já tomo como regra essa. É cerâmico? Troca por cerâmico. É de poliéster? Troca por de poliéster, tá ok? Sempre tenha essa regra para você poder ter um resultado positivo nos seus reparos. Capacitores variáveis são muito usados em circuitos de radiofrequência. São capacitores onde você vai poder variar a sua capacitância. Geralmente são desse tipo aqui, ó, metálico. Esse tipo aqui, ó, capacitor variável. É esse aqui que você tem um knob que você gira. Capacitores ajustáveis são esses aqui que a gente chama de trimmer, que é muito usado em circuitos de radiofrequência. Vamos fazer uma comparação. Quando você muda, geralmente, a estação do rádio FM, você está variando a capacitância. Quanto maior a capacitância, quanto menor a capacitância, maior a frequência, menor a frequência que você está ajustando ali na frequência de FM, tá bom? Uma outra questão também importante que você deve saber em relação ao capacitor. O capacitor tem a sua capacitância, que é medida em microfarad, nanofarad, picofarad. A sua capacitância seria a sua capacidade de armazenamento de uma corrente e uma tensão elétrica. E existe a tensão de isolamento, que é geralmente marcado com 16 volts, 25 volts, 30 volts, vai por aí afora. A medida em picofarad, nanofarad, microfarad é a capacidade que ele tem de guardar uma carga elétrica. E a tensão de isolamento é a tensão maior que ele pode ser aplicado no circuito. Muita gente se engana. Vê os 16 volts, vê os 25 volts, fala assim, ele guarda até 25 volts, ele guarda até 16 volts. Isso não existe. Ele pode trabalhar num circuito até aquela máxima tensão. Se você submeter uma tensão maior, ele vai romper, estourar, explodir, certo? Então aqueles 16 volts, aqueles 25 volts que você vê no corpo do capacitor, não é a tensão que ele guarda, e sim a máxima tensão que ele pode trabalhar no circuito, tá ok? Que isso fique como regra e como exemplo para vocês. Então basicamente o que a gente tem para falar de capacitor é sobre essas informações que eu passei para vocês. Agora, nos circuitos mais antigos, a gente nunca pensou, nem cogitou, e que o capacitor, ele quando trabalha em altas frequências, ele sofreria um desgaste, um defeito que nós chamamos de ESR, resistência equivalente em série em português. Então, nos circuitos de alta frequência, o capacitor, na minha opinião, ele fica fritando ali. Eles foram desenvolvidos porque os capacitores não evoluíram muito, tá bom? Não evoluiu muito. O circuito eletrônico evoluiu, mas o capacitor continua sendo a mesma arquitetura. Então, em circuitos de baixa frequência, ele trabalha tranquilo. Agora, em circuitos de alta frequência, tipo computador, ele geralmente apresenta esse defeito de SR. Professor, como que eu vou testar o capacitor? Primeiro, multímetro não foi feito para testar capacitor, porque o capacitor ele tem capacitância e multímetro mede resistência. Ponto final. Multímetro não foi feito para testar capacitor. Professor, capacímetro. Capacímetro foi feito para medir capacidade de capacitor. Capacitância não foi feito para testar se ele está bom ou ruim. Então você mede a capacitância com o capacímetro, você mede a resistência com o multímetro para saber se ele está em curto, se ele está aberto, tudo isso você vai conseguir ter a medida.
Agora, hoje, atualmente, na modernidade, para que você teste um capacitor, esse capacitor tem que ser submetido a um circuito eletrônico. Ou seja, o capacitor só será testado plenamente se ele for submetido a um circuito eletrônico onde tem uma frequência de pelo menos 100 kHz. Então, o que faz isso hoje são os testadores de SR. Então não mais adianta testar com multímetro, não mais adianta testar com o capacímetro. Você deve testar esse capacitor no circuito. Por quê? O capacitor ele apresenta geralmente defeito em funcionamento. Ele frio, você não consegue detectar o defeito. Então eu vou dar um exemplo prático. Vamos imaginar que os capacitores fossem numa instalação elétrica, numa instalação hidráulica, como filtros de água. Imagina aquele filtro nosso da cozinha de casa, ele filtra a água, ele filtra a eletricidade. Então, depois de um certo tempo, o capacitor perde essa capacidade de filtrar. Outra questão, muita gente atribui a circuito mau contato. Quando você dá uma pancadinha no circuito e ele volta a funcionar. Muitas das vezes é capacitor com defeito, porque o capacitor ele não é um componente de estado sólido. Ele, em alguns casos, ele tem líquido dentro. Então, quando você dá uma chacoalhada, ele movimenta o interno, pode ser que ele volte a funcionar. Assim como também a variação de temperatura pode fazer com que ele volte a funcionar ou deixe de funcionar. Então, muitas das vezes, aquele tapinha que você dá no circuito, na placa, que volta a funcionar, não é mau contato. É capacitor porque o impacto mecânico permitiu que ele voltasse a comutar, que ele voltasse a acoplar o circuito. Então, hoje, na demanda de manutenção eletrônica, o componente mais crítico é o capacitor, não importa qual seja, mas no nosso caso, o mais crítico é o capacitor eletrolítico, aquele que tem o positivo e o negativo marcadinho. Então, computador, depois de 6 meses de uso, depois de um ano, você percebe que aquela máquina que era rápida, que era veloz, está lenta, não adianta formatar, não adianta instalar sistema operacional de novo, ela vai continuar sendo lenta. O que aconteceu? Os capacitores perderam a sua capacidade de filtrar, perderam a sua capacidade de trabalhar no circuito, alteraram o valor e, em função disso, você tem um processamento mais lento. É isso. Se você substitui os capacitores de uma placa, depois de um certo tempo, o desempenho dela melhora. Pode voltar a ser igual era, muitas das vezes até melhor, dependendo da qualidade dos capacitores que você vai usar. Tá ok, galera? Vamos estudar, galera. Não fica escutando história para boi dormir, não. Estuda de verdade para vocês poderem aprender o que é a eletrônica e se apaixonar por essa profissão maravilhosa. Grande abraço a todos, professor Marcelo.